Quem já está na neuropsicologia sabe que o teste dos 5 dígitos, FDT, é um dos nossos queridinhos. É um teste que permite avaliar de forma breve e simples as funções executivas e velocidade de processamento. E nesse vídeo vou te explicar certinho todos os componentes que o FDT avalia, a faixa etária de aplicação, quando usamos a avaliação neuropsicológica e por que usamos. Fique no vídeo comigo até o final para você descobrir. Meu nome é Sara Cassimiro, sou neuropsicóloga e quero te ajudar na organização do seu consultório neuropsicológico. Mas para isso, a minha mensagem precisa chegar a neuropsicólogos clínicos como você. Para isso, gente, é importante que você sempre curta esse vídeo que está aqui, que você está assistindo aqui no canal, deixa um like pra gente, porque ajuda muito o nosso trabalho. Se vocês puderem também se inscrever no nosso canal, é um incentivo para a gente continuar fazendo vídeos toda semana para você. Ative também o sininho para receber todas as notificações, pois pode sair um vídeo novo e você acabar perdendo. Ok, agora vamos falar sobre o FDT, o teste dos 5 dígitos. O FDT é um instrumento restrito a psicólogos. Já vou começar falando isso daqui para que vocês não fiquem bravos comigo se você não for psicólogo, tá? É restrito a psicólogo. E o que o FDT avalia, né? Então, o instrumento FDT, ele tem como autor o Manuel e na versão brasileira o Jonas e o Leandro fizeram aqui a adaptação para a versão brasileira em 2015. Qual é o objetivo do FDT, né? O foco dele é a avaliação de 5 funções. Então, nós temos a velocidade e eficiência mental do indivíduo, então a velocidade que ele pensa, que ele executa alguma coisa, a constância da atenção focada. Durante o FDT, ele é composto de 4 provinhas, né? Ele é composto de 4 partes. E aí, na verdade, a pessoa precisa manter a atenção dela ao longo da execução da tarefa. Além disso, trabalha-se também a automatização progressiva da tarefa, começa um pouquinho mais fácil, vai ficando mais difícil com o passar do tempo, mas aquela pessoa que está fazendo ali aquela atividade, ela vai entendendo exatamente o que ela precisa executar. Outro objetivo do teste é a avaliação da capacidade de mobilizar um esforço mental adicional, porque cada vez fica mais difícil. E por último, que é o foco principal do FDT, é a avaliação de funções executivas. Então o FDT tem uma parte que tem um foco de avaliação de controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Vamos lá! Controle inibitório é a nossa capacidade de frear, de parar um comportamento frente a uma demanda. Então seria a nossa capacidade de parar, pensar, antes de fazer ou falar alguma coisa. Então, dentro do FDT, que tem 4 partes, uma das partes avalia controle inibitório. Além disso, o FDT tem a função de avaliar flexibilidade cognitiva, que seria a nossa capacidade de flexibilizar o comportamento, pensar em alternativas novas, pensar numa nova maneira de executar algo frente a uma mudança dentro do ambiente. Isso quer ser flexível. O FDT, para você fazer a aplicação dele, você vai demorar em torno de 5 a 10 minutos, então assim, é uma prova rapidinha. E o público-alvo dele é começando com crianças de 6 anos de idade até idosos de 92 anos. Então a gente tem tabela tanto para crianças de 6 anos de idade até idosos de 92 anos. Os dados normativos do FDT foram realizados entre 2013 a 2014 para a população brasileira e foram aplicados em 133 brasileiros, né? Então tem um N, né, um número de sujeitos confiável ali. O material para aplicação que você vai precisar é o manual, que já vem no kit, um folheto de estímulos, uma folha de anotações do examinador, lápis ou caneta e um cronômetro. Eu estou aqui com um caderno de estímulos, tá? Que é esse folheto de estímulos que você precisa, que vai conter aqui todos os estímulos visuais que você precisa mostrar para a pessoa quando ela estiver fazendo este teste, tá? Bom, o FDT não tem como você economizar quando você for comprar ele, sabe? Não tem como você, eu só quero comprar isso e aquilo do FDT. Porque tudo que vem dentro do kit do FDT é importante para você fazer uma aplicação. Então, assim, o kit custa mais ou menos em torno de R$300 atualmente. E sim, compensa você comprar o kit, porque tudo que tem lá dentro você vai precisar, tá? Para aplicação, correção e interpretação do FDT. Sara, e quando usamos o FDT na avaliação neuropsicológica? Sempre, né? Em todas as avaliações, né? Porque você sempre precisa avaliar funções executivas, né? Então, se o paciente estiver dentro da faixa etária do teste, né, a partir aí de 6 anos de idade,
a gente sempre aplica o FDT. A gente só não usa o FDT em alguns contextos específicos, né? Primeiro, quando a criança ela tem dificuldade na emissão da linguagem oral, não só criança, né? Quando criança, adolescente, adulto, idoso, tem dificuldade na emissão da linguagem oral. Porque a gente precisa que ela conte e que ela reconheça alguns números em voz alta, para a gente entender se ela está conseguindo fazer a prova ou não, né? Então a gente precisa escutar ela falando. Então, se ela tiver uma dificuldade na emissão da fala, não tem como fazer o FDT. E o segundo contexto que a gente não consegue utilizar o FDT, né, é quando a pessoa não consegue reconhecer e contar números até 5. Então, assim, ela não precisa estar alfabetizada para fazer o FDT, mas se ela não consegue reconhecer os números de 1 a 5 e nem contar de 1 a 5, não dá para fazer, tá? E por que usar o FDT na avaliação neuropsicológica? A aplicação e correção do FDT é bem fácil, é bem rapidinho, inclusive, né? Eu que trabalho com crianças, eu percebo que elas têm, assim, muita facilidade em fazer o FDT, no sentido assim, elas não resistem, elas gostam de fazer, tá? E além disso, o FDT não envolve motricidade fina, então a pessoa não precisa pegar o lápis, sabe, e movimentar para fazer, nada disso, tá? Exige sim um pouco de nível de instrução, né, porque a pessoa precisa reconhecer e contar os números de 1 a 5, mas assim, é pouco, até pessoas não alfabetizadas conseguem, né? E as tabelas do FDT, de maneira geral, são muito boas. O custo também não é tão alto, né? É em torno de R$ 300, como eu disse, então são bons motivos para você estar utilizando o FDT na avaliação neuropsicológica, né? É por isso que ele é um queridinho da neuropsicologia, né? Eu gosto muito do FDT. Quero lembrar você que nós temos o curso de aplicação, correção e interpretação do FDT dentro do Ser Neuropsi, que é a nossa escola de raciocínio clínico na neuropsicologia. Tem aqui o link na descrição do vídeo se você quiser conhecer mais a nossa escola. Agora deixa um comentário aqui embaixo se tem algum teste que você deseja que eu fale mais aqui no nosso canal. Um abraço!